Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre exercícios relacionados a prismas, basicamente relacionado à área lateral e total de um prisma, além da diagonal espacial de um prisma, certo? Então vamos começar. Primeiro exercício. A pele é o maior órgão de seu corpo, com uma superfície de até 2 metros quadrados. Ela tem duas camadas principais, a epiderme externa e a derme interna. De acordo com o texto, a superfície máxima coberta pela pele humana é equivalente a de um cubo, cuja diagonal em metros é igual a quanto? O que ele te fala nesse exercício? O que ele te pergunta? Ele quer que você compare a área da pele com a área de um cubo, a área total de um cubo. O que ele te fala? Que a área total, a superfície total da pele é 2 metros quadrados, certo? E ele te pergunta qual é o valor da diagonal de um cubo que equivale a essa área total, certo? E aí vem a grande pergunta, como a gente vai calcular a área desse cubo? É muito simples, a gente tem que calcular a área das faces desse cubo. A gente sabe que todas as faces de um cubo são quadradas que têm áreas iguais, certo? E como é a área de um quadrado? É o lado ao quadrado. Nesse caso, o lado é a aresta do cubo, certo? Então, como a gente vai fazer? São 6 faces em um cubo, 6 faces vezes a áreas dessas faces. Então, como a área de um quadrado é L ao quadrado, a área total da superfície desse cubo vai ficar 6 vezes L ao quadrado. Mas a gente sabe que a área total equivale à área total da superfície da pele, que é igual a 2 metros quadrados. Então eu igualo 6 vezes L ao quadrado igual a 2. Isso gera que o nosso lado do quadrado, que no caso é a aresta desse cubo, é o valor da aresta desse cubo, é igual a raiz de 3 sobre 3 metros, certo? Terminando o exercício? Não. Ele não te pergunta o valor da aresta ou do lado do quadrado, da face desse cubo. Ele te pergunta qual é o valor da diagonal. Como a gente vai calcular o valor dessa diagonal? Bem simples. A gente sabe que em um cubo a diagonal é igual a L raiz de 3, ou seja, o valor da aresta vezes raiz de 3. Agora, como eu sei o valor da aresta, eu substituo automaticamente nessa fórmula, que vai ficar como? Diagonal vai ser igual a raiz de 3 sobre 3 vezes raiz de 3, o que gera que a diagonal é igual a 1 metro. Ou seja, um cubo com a área igual à superfície da pele tem diagonal igual a 1 metro. Então o que a gente tem que concluir desse exercício? Que a gente tem duas características do cubo: a sua área total e a diagonal desse cubo. E a gente tem que comparar e ver qual característica, qual elemento é igual em ambos. E esse elemento é exatamente o valor da aresta, em que na área entra como o lado do quadrado da face desse cubo e na diagonal entra como fator multiplicador da raiz de 3, dessa proporção, certo? Vamos para o próximo exercício. Enem. Conforme regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o passageiro que embarcar em voo doméstico poderá transportar bagagem de mão. Contudo, a soma das dimensões da bagagem, altura, comprimento e largura não pode ser superior a 115 centímetros. A partir da planificação de uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo retângulo, qual é o maior valor possível para x em centímetros para que a caixa permaneça dentro dos padrões permitidos pela ANAC? Um exercício complexo, robusto, certo? Parece que tem muita informação, mas a gente vai decifrar essas informações. Vamos olhar primeiro a planificação.
Essa é a planificação do exercício, onde fala que eu tenho uma altura igual a 24 centímetros, que a largura desse paralelepípedo é igual a x, e ele não fala o valor do comprimento. Mas a gente pode calcular o valor do comprimento. Como? Vamos analisar essa medida igual a 90. Percebe que esse 90 junta o comprimento que eu não tenho e que não é x, mais 2 vezes a altura. E eu sei que a altura vale quanto? 24 centímetros, certo? Então, como eu vou descobrir o valor do comprimento que não é esse x, que é o que eu quero no final? Bem simples. Eu faço 2 vezes 24 mais y igual a 90. Basicamente, eu tenho o que essa figura mostra. Duas alturas que eu sei que valem 24 centímetros e o comprimento que eu não sei quanto vale. Mas fazendo a subtração, 90 menos 24, eu chego que esse comprimento é igual a 42. Terminei o exercício? Não. Eu tenho duas medidas desse paralelepípedo. Só que eu não tenho a terceira, que é essa largura x. Como a gente vai calcular essa largura x? Com a informação do enunciado. Ele fala que, segundo o regulamento da ANAC, eu tenho que a soma da largura, comprimento e altura deve ser igual ou menor do que 115 centímetros, certo? Então o que eu faço? A soma das medidas que eu tenho e com a que eu quero descobrir deve ser menor ou igual a 115. Com isso, eu faço a seguinte soma, a seguinte inequação, na verdade, que x mais 42 mais 24, porque é a soma dos três? Porque o x é a nossa largura, 42 é o nosso comprimento e 24 é a nossa altura. Deve ser menor ou igual a 115. Fazendo essa inequação, a gente descobre que o x deve ser igual ou menor a 49 centímetros. Essa é a nossa resposta. O que a gente deve levar desse exercício? Absorver as informações importantes, as informações que são relevantes, que é basicamente as informações que tem na figura. Não estou dizendo para você ignorar o texto, porque se a gente perceber, é ele que dá a chave final para a gente conseguir finalizar o exercício. Como? A partir da informação que a soma desses três elementos deve ser igual a 115, menor ou igual a 115, certo? Então, leia o exercício, marque as informações importantes para assim sair direto para o cálculo, certo? Próximo exercício. As medidas das arestas de um paralelepípedo retângulo são diretamente proporcionais a 3, 4 e 5. E a soma dessas medidas é igual a 48 centímetros. Então, a medida da sua área total em centímetros quadrados é... Aí tem as alternativas. O que eu tenho que absorver? Que as arestas desse nosso paralelepípedo retângulo são proporcionais às medidas 3, 4 e 5. Então vamos imaginar que a gente tenha um paralelepípedo retângulo de medidas 3, 4 e 5. Se eu multiplicar esse paralelepípedo por um valor x, uma constante x, eu vou criar um paralelepípedo proporcional a esse paralelepípedo de medidas 3, 4 e 5. Que é basicamente isso. Eu tenho que 3, 4 e 5 são os lados desse paralelepípedo inicial, que eu vou multiplicar por uma constante para gerar o paralelepípedo que eu quero calcular a área, certo? Então, o que eu tenho? Que a soma dessas proporções é igual à soma de 48, certo? Então, 3x mais 4x mais 5x é igual a 48. 3x mais 4x mais 5x é igual a 12. Então, eu tenho que 12x é igual a 48. O 12 que está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo.
48 dividido por 12 é 4. Então o fator de proporção é igual a 4. Sabendo que esse valor de proporção é igual a 4, eu retorno aos valores iniciais. Então, se o fator de proporção era 3x, 4x e 5x, substituindo o x por 4, eu tenho que os valores agora serão 3 vezes 4, o outro 4 vezes 4 e o último 5 vezes 4. Com isso, eu concluo que as arestas do nosso paralelepípedo, que é o que a gente vai calcular a área, é igual a 12, 16 e 20 centímetros. Certo? Descobri o valor das arestas. Como eu calculo a área? Bem simples. Num paralelepípedo, a gente tem 6 faces, certo? Que são iguais de 2 em 2. De 1 em 1, né? Impar. Então, o que eu tenho? Que duas faces terão a mesma área. Então, por isso que eu coloquei a área total é igual a 2 vezes essa soma. O que é essa soma? É a área das faces. De uma face mais a área de outra face diferente, mais a área da face da outra face que é diferente. Certo? Então, a gente tem que a área total vai ser 2 vezes, esse parênteses, 12 vezes 16, que é uma face, mais 12 vezes 20, que é a outra face, mais 16 vezes 20, que é a última face. Isso eu concluo que a área total desse paralelepípedo é 1504. O que a gente leva dessa questão? Que essa questão, ela pega primeiro o fator de proporção. Então é interessante pensar nesse fator de proporção e como ele se integra nesse exercício para, no final, calcular a área total. Não se esquecer que um paralelepípedo tem duas faces paralelas que são iguais, certo? Simples, direto. E vamos para o último exercício de hoje. Dispondo de uma folha de cartolina de 50 cm de comprimento por 30 cm de largura, pode-se construir uma caixa aberta cortando um quadrado de 8 cm de lado em cada canto da folha. Quantos centímetros quadrados de material são necessários para que seja construída essa caixa? A gente tem duas formas de resolução, certo? A primeira, que é mais complexa, que você vai calcular a área de todas essas figuras formadas. E um modo de calcular que eu vou apenas pegar a área total inicial e subtrair o que eu retirei. O que eu retirei? Os cantos dessa cartolina inicial. Vamos analisar pela figura, fica mais fácil de entender. A gente tinha uma cartolina inicial de lados igual a 50 e 30, certo? E em cada canto eu formei quadrados de lado igual a 8 e eu retirei esses lados, formando uma figura, certo? Que ao tirar, o que acontece? Ao tirar esses quadrados, eu retiro 16 unidades do lado inicial. Como assim? Eu não vou tirar 2 quadrados daqui, eu vou tirar 8 desse lado e 8 do outro lado. Então, se esse lado inicial valia 50, tirando 8 desse lado, fica 42. Tirando 8 desse lado, fica 34, certo? A mesma coisa acontece para o 30. Tirando 8 de baixo, fica 22. Tirando 8 de cima, fica 14. Então, o que isso gera? Gera que a caixa vai ter um comprimento de 34 centímetros após retirada desses cantos, 14 de largura e 8 centímetros de altura, porque eu vou juntar exatamente o 8 com 8 no canto da figura superior esquerda, certo? Então o 8 com 8 vai ter uma altura de 8 centímetros. E como eu vou calcular a área total dessa figura? Eu vou ter dois retângulos iguais que vão ter medidas 8 e 34. Eu também vou ter dois retângulos iguais que vão ter medidas iguais a 8 e 14.
isso apenas um retângulo, que vai ser a nossa base, que vai ter medidas 34 e 14. Então eu vou calcular, primeiramente, o valor de um retângulo de cada um desses tipos, para depois, posteriormente, somar todos eles. Então vamos lá. Observando a caixa montada, verificamos que temos duas regiões retangulares de medidas 34 e 8 centímetros. Como vai ser a área? A área de retângulo é apenas multiplicar os lados. Então, a área dessa primeira região, apenas de uma região, é 34 vezes 8, que é 272 centímetros quadrados. A mesma coisa para o retângulo de 14 e 8. 14 vezes 8 vai ter a área igual a 112 centímetros quadrados. E por último, a região que é apenas uma, que é a nossa base, 34 e 14. 34 vezes 14 é igual a 476 centímetros quadrados. Para descobrir o valor total, a área total dessa nossa caixa, eu faço 2 vezes área 1. Por quê? Porque eu tenho duas regiões de mesma área. A mesma coisa para a área 2, eu tenho duas regiões com esse valor de área. E apenas mais a área 3, porque é apenas a nossa base, o fundo na nossa caixa. Somando todas essas figuras, a gente tem que a área total vai ser 1.244 centímetros quadrados. Certo? Agora a gente vai para o segundo modo, que eu acho mais simples, vamos dizer assim. Como vai ser esse segundo modo? Eu vou calcular inicialmente a área da nossa cartolina inicial, que tinha medida de 50 por 30, para depois subtrair os cantos que eu tirei, certo? Como eu vou fazer isso? Eu tenho que a área total da nossa cartolina retangular vai ser 50 vezes 30. 50 vezes 30 gera uma área de 1.500 centímetros quadrados. Ok, guarda essa informação. Como é a área de cada canto que eu tirei? São quadrados. A área de quadrado é o lado ao quadrado. Então, se o lado vale 8 centímetros, 8 vezes 8, ou 8 ao quadrado, é igual a 64 centímetros quadrados. Ok? Já vou subtrair esse valor de lá? Não. Quantos cantos tem um quadrado? 4. Então, eu vou ter 4 cantos. Então, eu vou ter 4 áreas de 64 centímetros quadrados. Então, eu faço 4 vezes 64. O que gera uma área retirada da cartolina inicial de 256 centímetros quadrados. Então, para descobrir a área do material que realmente fica no final, eu faço o inicial e subtraio o que foi retirado. Então fica 1.500 menos 256, o que gera uma área final de 1.244 centímetros quadrados de material. Os valores são os mesmos, certo? Então, o que a gente leva desse exercício? Que tem dois modos de calcular. Um modo que é mais complexo, que eu vejo as figuras criadas e calculo individualmente a área de cada figura, para no final somar tudo, ou eu pego o inicial menos o que foi retirado, certo? Então é importante você pegar o exercício, interpretá-lo e calcular da forma que você achar mais apropriado, certo? Então por hoje é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo, beijo, beijo, tchau, tchau.